E atenção, meus noveleiros de plantão, vamos para mais um resumo de Topíssima. Mas antes, se não são inscritos, inscrevam-se, deixem aquele like e ative as notificações, tá bom? E agora, vamos para o resumo? Capítulo 120, segunda-feira, 4 de novembro. Lara está caída no chão, morta com uma faca nas costas. Um vulto deixa o local. Sofia permanece drogada. Paulo Roberto liga para Pedro e avisa que não conseguiu matar Lara. Assustado, Mão de Vaca desce as escadas do hotel. Sem noção, vê Andrea deixando o local. Ela liga para Dagoberto, que avisa que está descendo pelas escadas. Diante da falta de luz, o recepcionista é questionado pelos hóspedes. A luz reacende. O recepcionista estranha ao ver Bruno deixando o hotel. Paulo Roberto também deixa o hotel. Bruno encontra com Canarinho e pede para deixarem o local imediatamente. Andrea vê Paulo Roberto saindo do hotel. Mão de Vaca não espera Dagoberto e segue para a República. Pedro encontra o reitor e eles deixam o local de carro. Taylor fica revoltado ao saber que Paulo Roberto não conseguiu matar a irmã. Drogada, Sofia estranha o estado de Lara. Dagoberto deixa o hotel. Em conversa com Canarinho, Bruno diz que Sofia pode ter matado a mãe. O advogado pede para o amigo não ligar para a polícia. André se irrita com a falta de notícia de Pedro. O policial se separa de Paulo Roberto e segue para a delegacia. Mão de Vaca chega na República e Isadora estranha seu jeito. Sofia não percebe que sua mãe está morta. Bruno pede para Canarinho não chamar a polícia. Paulo Roberto encontra com Taylor e explica que não matou Lara. Drogada, Sofia tenta ninar o corpo de sua mãe. Mão de Vaca reclama por Dagoberto tê-lo seguido. Sem noção, tenta acalmar Andrea. André diz para Pedro que alguém de dentro da polícia está os traindo. Suja de sangue e desorientada, Sofia deixa o hotel. O recepcionista liga para a polícia. Logo em seguida, ele avisa a Antônio. Sofia caminha, lentamente, pelas ruas. André e Pedro seguem para o hotel. Antônio pede um carro emprestado e vai à procura de Sofia. Desorientada, Sofia caminha pela Avenida Niemeyer. Os funcionários do hotel vão até a suíte e constatam que Lara está morta. André e Pedro são avisados sobre a morte da mãe de Sofia Alencar. Antônio encontra com Sofia caminhando suja de sangue. Logo em seguida, o carro da polícia se aproxima. Antônio pede para Pedro não atirar. Capítulo 121, terça-feira, 5 de novembro. Pedro atira em Sofia de raspão. André pede para o policial cessar fogo, mas Pedro mira em Antônio e atira novamente. O taxista consegue desviar e vai em direção ao carro. Pedro continua atirando. Antônio e Sofia conseguem entrar no carro e fogem. André questiona a atitude impulsiva de Pedro. Os policiais perseguem o carro de Antônio e Sofia. O taxista decide parar o veículo e se entrega. Sofia é presa e levada para o hospital. Pedro liga para Paulo Roberto e avisa que Lara foi assassinada. Inês e Edevaldo ficam espantados com a notícia. Rafael estranha a ausência de Lara na mansão. No hospital, Antônio afirma que Sofia não é viciada em droga. A imprensa chega ao hotel. Inês diz para Clementina que Sofia matou a própria mãe. Sofia chora pela morte de Lara. Inês tenta acalmar Clementina. Carlos descobre que Lara está morta. Na República, Andrea explica o ocorrido no hotel na noite anterior.
Mão de Vaca se recusa a dar explicações a Dagoberto e segue para ver Minha Flor no hospital. Carlos passa pelos jornalistas e entra no hospital. Ele é recebido por Antônio. André pede notícias a Graça. Inês e Clementina tentam desviar dos jornalistas no hospital. André faz perguntas a Sofia, mas ela diz não lembrar de nada da noite anterior. Em conversa com Paulo Roberto, Lima se desespera ao saber que Lara foi assassinada. O reitor afirma que ele não matou a irmã. Lima ameaça e entrega-lo caso seja culpado pela morte de Lara. Angélica chega na universidade e descobre que Lara foi assassinada. Carlos e Antônio apoiam Sofia. Graça chega ao hotel para encontrar os peritos. Marinha e Gabriela visitam Rafael. Sofia é amparada por Carlos. Antônio encontra com Andrea e avisa que Lara está morta. Ele diz que Sofia está sendo acusada de matá-la. Capítulo 122, quarta-feira, 6 de novembro. Andrea se desespera ao saber que Lara foi assassinada. Lima e Angélica temem ser culpados pela morte de Lara. Clementina afirma que Sofia é inocente. Paulo Roberto pede calma a Angélica e Lima. Eles fingem diante de Beatriz. Sem noção diz que o melhor é Andrea permanecer na República. Na prisão, Edevaldo avisa a Edson sobre a morte de Lara. André avisa que deixará um policial na porta do quarto de Sofia. Mão de Vaca encontra com Pedro no hospital e acusa Paulo Roberto. Os peritos encontram droga no quarto de Sofia. Os funcionários do hotel comentam sobre o ocorrido. Rafael agradece o apoio de Gabriela. Pedro impede Andrea de visitar Sofia. A menina fala com os jornalistas e assume que é filha de Lara. Andrea pede para Antônio levá-la até a delegacia para assumir o assassinato no lugar de Sofia. Antônio pede para ela se acalmar. Clementina lamenta a situação de Sofia. Dagoberto tenta fazer com que Mão de Vaca desista de investigar o tráfico, mas o rapaz se mostra decidido. Capítulo 123, quinta-feira, 7 de novembro. Yasmin abre o jogo com Fernando e pede para ele se afastar de Pedro. Antônio e Andrea pedem a ajuda de Bruno. Marinha diz que Pedro manteve seu disfarce na peixaria por muito tempo. Angélica pede para Paulo Roberto promove-la a reitora da universidade, mas ele ri, debochando. Graça mostra para André a droga encontrada na suíte de Sofia. Thaís apresenta Jade ao advogado e avisa que está pedindo sua guarda. A menina fica espantada ao saber poderá morar com a mãe na Europa. Mão de Vaca esbraveja de raiva. Andrea volta para a República e conta que foi impedida de ver a irmã. Carlos se encontra com o advogado de Lara e descobre que ela deixou um testamento. O defensor conta que a mãe de Sofia vinha investigando Paulo Roberto. Yasmin questiona Pedro sobre a morte de Lara. André interroga os funcionários do hotel. O delegado encontra com Graça e diz que Paulo Roberto também é um suspeito. Capítulo 124, sexta-feira, 8 de novembro. André deixa a delegacia e segue para casa. Jade fica triste com a possibilidade de deixar o país com Thaís. O advogado de Lara se encontra com Carlos e revela que ela queria proteger Sofia de Paulo Roberto. Diante de Yasmin, Pedro nega ter matado Lara. Bruno pede para Canarinho não entregar o dossiê para a polícia. André discute com Thaís. Inês diz acreditar na inocência de Sofia. Angélica visita Sofia no hospital e a confunde, fazendo-a pensar que pode ter matado a própria mãe. Pedro diz que contratou uma pessoa de confiança para tentar recuperar o dossiê de Bruno.
Andrea se irrita com sem noção. Zeca estranha o comportamento de Fernando. Beatriz lembra de Sofia e Lara brigando. André anota o endereço de Thaís. Bruno pede liberação para Sofia ir ao enterro da mãe. Andrea sente a falta de Sofia. Dagoberto fica triste ao perceber o ódio de Mão de Vaca. Thaís diz para André que irá pedir a guarda definitiva de Jade para que elas deixem o país. Beatriz chama Paulo Roberto em sua sala. Ela pergunta como dirá ao filho que o próprio pai é um bandido.